Convido agora a coordenadora e professora, pesquisadora, professora Ivone Freire, para ministrar sua palestra. A senhora tem 10 minutos, extensivo por mais 5. Bom dia a todos. Gostaria de inicialmente agradecer ao vereador Osiel, a quem gentilmente me convidou, e imediatamente dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, olhando aí para a comunidade, para as pessoas que se mobilizaram das suas casas para discutir e participar desse debate de iniciativa do poder local, municipal, através da Câmara, sobre segurança pública. Inicialmente, o difícil é reduzir a fala em 10 minutos, mas eu acredito que, originalmente, o Osiel disse que eu deveria estar preocupada ou focar em relação ao conceito de segurança pública. Mas antes de discutir o conceito de segurança pública e a gente escolher alguns pontos, focar dessa discussão a partir do que foi discutido hoje, eu gostaria de dizer que o mestrado que eu coordeno hoje, que é o mestrado profissional em segurança pública, justiça e cidadania, que compõe essa trilogia que o último palestrante comentou agora sobre a integração das áreas, mostra exatamente uma dimensão já operacional dessa indissociabilidade entre segurança pública e justiça. Poderemos falar em termos, então, poderemos falar até em termos de justiça social, mas poderíamos também já verticalizar, chamando de justiça criminal. Então, é impossível hoje discutir o campo da segurança pública sem uma imbricação, sem um estreitamento em relação à justiça criminal ou à justiça social como um todo. Porque, dentro da minha visão mais ampla, nós, para além da crise da segurança pública, nós vivemos numa crise de justiça e de justiça moral. Essa crise de justiça e de justiça moral envolve um paradoxo dentro de uma relação de 3 elementos de sustentação do Estado, da relação entre o Estado e a sociedade, que vão e que há necessidade de se estudar e discutir, que é a questão da legalidade, a questão da legitimidade e a questão da ilegitimidade. Eu acho que essa triangulação e essa interação entre o que é legal, o que é legítimo e o que está sendo e desenvolvido no campo da ilegalidade, esse quadro é que nos traz hoje o conjunto de elementos que nós vamos precisar discutir sobre a questão da segurança pública. Então, imaginem os senhores, se nós fizéssemos uma breve entrevista, o que é segurança pública? Aí, essa pergunta, o que é, eu tenho sempre conversado com meus alunos. Nós não devemos buscar uma resposta imediata do que é, principalmente tratando-se de segurança pública, porque há uma tendência de se ir para o artigo 144 e se delimitar uma resposta. Segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Eu acho que nesse momento de demanda, de compreensão, e nesse momento de fortalecimento da nossa participação política, é muito melhor nós, governo, Estado, sociedade e polícia, começarmos a compreender os elementos envolvidos no conceito da segurança pública, quais são as dimensões compreendidas envolvidas, porque, ao assim fazermos, temos, então, uma definição clara dessa emergência da integração, da participação e de uma ação sistêmica na direção de se resolver os problemas da segurança pública. Na minha tese de doutorado, eu passei um ano em uma área popular, no bairro da Liberdade, desenvolvendo exatamente essa pergunta, o que é segurança pública, junto aos chefe de domicílio permanente no bairro da Liberdade, e um terço do contingente operacional. Na época, o comandante tinha sido um ex-aluno meu, o coronel Expedito,
inclusive excelente aluno, tinha feito um trabalho sobre os conflitos gestados nessa área. E o resultado dessa pesquisa, junto às famílias e junto à polícia, demonstrou um quadro de que a segurança pública, e reforça um quadro de que eu venho colocando intensamente, de forma contundente: segurança pública não pode ser entendida apenas como uma questão de polícia. Não se enganem que tem muita gente que acha que segurança pública é apenas uma questão de polícia. E nessa perspectiva, essas pessoas que acham que segurança pública é apenas um problema de polícia, ficam com as faixas no meio da rua, querendo que aumente o contingente a qualquer custo. Eles querem que aumente o contingente. Então, isso significa que você está tratando a segurança por apenas um aspecto que eu desenho, que é o aspecto institucional. A segurança pública, ela pode ser tratada em termos das suas dimensões, na dimensão institucional, focando a polícia enquanto seu reequipamento. Se focar a formação e desenvolvimento, está ótimo. Então, mas focando, tem o aspecto institucional, onde você trata a segurança pública, privilegiando esse aspecto, tratar a segurança pública como uma questão social, como uma questão de cultura política e como uma questão de política pública. Então, se nós, comunidade, governo e polícia, no sentido dos órgãos responsáveis pela segurança pública, entendermos que essas 4 dimensões, elas estão imbricadas e elas podem ser trabalhadas de forma sistêmica, estaremos dando um passo. Contudo, ainda existe uma limitação muito grande de se compreender a segurança pública nos seus aspectos sociais, como uma questão de saúde, como uma questão de saúde e educação. Eu acho que essa é uma questão, pronto. Então, dentro dos aspectos que foram colocados, eu queria, então, levantar algumas questões. A questão das ameaças que estamos vivendo hoje, no mundo contemporâneo, que parte de uma racionalidade instrumental e que vai favorecer e que vai privilegiar o mundo da violência a partir de uma desconsideração e de respeito pelo outro, ver o outro como um objeto, ver o outro como algo que não é uma pessoa, ou seja, ultrapassando todas as dimensões dos direitos humanos. Essa questão, ver as implicações do que é uma pessoa ou policial fazer transferência de responsabilidade. Se falou muito em transferência de responsabilidade, mas há uma atitude, um comportamento generalizado, não só, como foi dito aqui, das famílias, de transferir a responsabilidade para o Estado, como da própria polícia, de dizer que não atuo bem dentro de determinadas questões porque o Estado não me paga bem. E, por outro, a sociedade não reconhece o meu valor. Esse é um raciocínio dentro da formação das polícias, que eu, como responsável pela formação das polícias já há alguns anos, a gente vem buscando contornar esse tipo, reverter esse tipo de raciocínio que é originário de um paradigma equivocado. Então, o que é de fato, quais são de fato as ameaças que estamos vivendo hoje no mundo contemporâneo, dentro de as ameaças, para além que tem essa tradução, não só no fortalecimento do crime organizado, mas que tem uma perspectiva de fomentar o avanço de uma cultura da violência. Então, esse é o resultado de um trabalho de Habermas, onde ele coloca que que nós temos um mundo de sistemas, onde ele é dirigido pelo poder e pelo dinheiro, e um mundo de vida. Dentro desse mundo de sistemas, há todo um redirecionamento que vai para modelos autoritários, modelos individuais, busca de proteção individualizada. Por exemplo, qual seria uma das principais causas do avanço de uma cultura da violência? Pelos nossos estudos, seria exatamente a perda da esperança,
a perda da confiança nas instituições públicas. Então, existem vários estudos que demonstram já que a perda da confiança nas instituições públicas, ela realmente levaria ou leva a um aumento da cultura da violência. Porque quando uma pessoa perde a esperança, perde a confiança na polícia... Contribua, tem alguém palestrando aqui e o diálogo está interferindo. Obrigado. Quando alguém perde a confiança nas instituições públicas e perde, ela vai o quê? Vai buscar proteção, vai buscar proteção dentro do crime organizado, dentro de outras instâncias que lhe favorecem, que lhe permitem construir o que se precisaria ter. Em relação ao que foi colocado em termos do bem comum e a vida, eu gostaria, então, de dizer que essa questão é a questão principal de um olhar e de uma dimensão da segurança pública. Ao compreender a vida como o elo principal, nós vamos, então, caminhar para uma perspectiva da solidariedade, uma perspectiva da participação sistêmica, uma perspectiva de um olhar coletivo. Sair do individual para o coletivo é o que há de mais difícil hoje dentro de uma construção, dentro dessa construção democrática. Então, se a gente pergunta hoje o que é segurança, segurança pública é um campo, é um mosaico com muitos espaços vazios que estão precisando ser preenchidos para além dessa definição de dever do Estado e responsabilidade de todos. Eu acho que essa maneira ampliada de ver a segurança pública é que vai permitir que se envolva e que se desenvolva essa questão da participação e da integração sistêmica que tanto se tem requerido para avaliação e desenvolvimento das políticas públicas. Muito obrigada.